Muito bem, vamos ver aqui então uma simulação de um sólido de revolução. Olha que interessante, pessoal. Aqui eu tenho um retângulo, eixo X, eixo Y e eixo Z. Então eu estou com o retângulo desenhado aqui. Imagine agora que eu consigo pegar esse retângulo e girar em torno do eixo Z. Olha lá, se eu for girando este retângulo ao redor do eixo Z, olha, vou girando, girando, vou girando, girando, né? Vou girando ao redor do eixo Z, estou girando o retângulo até completar toda a circunferência ao redor do eixo Z. O que eu obtive aqui, pessoal? Maravilha, pessoal, é um cilindro. Olha que bacana. Quer dizer então, professor, que o cilindro é um sólido de revolução? É, exatamente. O cilindro é um sólido de revolução e a figura que gera o cilindro é o retângulo. Então, um sólido de revolução nada mais é do que um sólido gerado por uma figura plana. Pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, qualquer figura plana, ao ser girada ao redor de um determinado eixo, ela gera um sólido de revolução. E nesse caso, eu posso variar as dimensões dessa figura, por exemplo, alterando um pouquinho aqui, a altura dessa figura, e ao gerar o meu cilindro agora, meu sólido de revolução, ele vai ter uma altura menor. O que eu posso alterar também? Posso alterar esta dimensão aqui, né? Posso diminuir, então meu cilindro vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouco mais fino, vamos dizer assim, mas continua sendo um sólido de revolução gerado por esta figura plana. Tá certo? Agora, eu posso ter uma figura plana bem diferente, não? Olha lá, posso ter isso aqui, esta figura não é mais um retângulo, isso aqui é um quadrilátero. Este lado é paralelo a esse, mas este lado não é paralelo a esse, mas é uma figura plana. E eu também posso gerar um sólido de revolução com esta figura plana. Agora não é mais um cilindro, veja que é uma figura, é um volume, é um sólido que não é mais um cilindro, porque ele tem uma parte oca aqui no meio. Certo? É bacana. E aqui eu posso chegar a ter um triângulo aqui. Isto é um triângulo. E posso também gerar um sólido de revolução com um triângulo. Olha lá que bacana. Não é? Então, exatamente. Então, isto aqui é uma simulação que permite visualizar o que é um sólido de revolução. Eu também posso gerar um sólido, não com uma figura plana, deste tipo aqui, onde tem lados retos, não é? Vamos pegar essa outra simulação, onde eu tenho a possibilidade de mostrar para vocês outros tipos de sólido de revolução. Imagine agora, pessoal, que eu tenho o meu plano XY e meu eixo Z aqui. Então é um espaço tridimensional. Claro, para gerar um sólido eu preciso de um espaço tridimensional. Tenho essa função aqui em roxinho, que é a função 2 vezes seno de x. Então essa função aqui,
é a função 2 vezes seno de x. Está num plano aqui, viu, pessoal? Imagine que isso aqui é um plano, ó. X e y é um plano. E aqui eu tenho a terceira dimensão. Então esse plano aqui está inclinado. Está inclinado, ele não está paralelo aqui à tela do computador, ele está inclinado. Então essa função aqui está neste plano x, y. E veja, eu tenho a função aqui, 2 seno de x, e tem uma outra função aqui, que é f de x igual a zero. A função f de x igual a zero é a que passa em cima do eixo x. Eu poderia fazê-la f de x igual a 1. Tá? Se eu fizer f de x igual a 1, ela vai passar aqui um pouquinho para cima do eixo x. Tá? Mas eu quero fazê-la, a função que eu chamo de base, ó, né? A função de base, como f de x igual a zero, ela está em cima do eixo x. Essa é a função de base. E a função de topo, que está em cima, é o 2 seno de x. Olha lá, o cálculo da área pelo método da soma de Riemann. Se eu aumentar o número de retângulos, olha lá o que acontece. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui o número de retângulos. Olha lá, foi para 9, 10. Se eu colocar 15 retângulos, veja lá que vai ficar mais precisa essa soma, vai se aproximando cada vez mais, tá? E eu vou deixar menos retângulos aqui para que a gente consiga visualizar o sólido de revolução gerado por esta área entre a função 2 vezes seno de x e esta função aqui, que é o f de x igual a zero. Então, g de x é esta função, tá? Elas se encontram nesses dois pontos que tem essas duas esferinhas aqui, ó, tá? Esses pontos são a igual a zero e b igual a π. Então, isso aqui é zero e esse valor aqui é π, que equivale aproximadamente a 3,14159, tá? Então, daqui até aqui, esses são os dois limites. Lembra da área, do cálculo da área entre uma função e outra? Ah, olha lá, eu tenho que fazer f de x, g de x menos f de x para calcular essa área aqui. Eu posso aproximar pela soma de Riemann também, ou seja, encher isso aqui de triângulos, somar de retângulos, me desculpe, encher isso aqui de retângulos, somar esses retângulos que eu vou ter esta área. Ah, professor, mas tudo bem, até aí tudo bem, isso aqui nós já vimos, já sabemos como fazer, mas o que tem a ver isso com o sólido de revolução? Então, se eu pegar esta área aqui, entre esta função g de x e esta aqui, f de x, esta área aqui, pegar esta área e girar sobre o eixo x, e eu vou ter um sólido de revolução. Ah, olha lá, ó, deixa eu encher um pouquinho mais aqui, olha, eu vou girando esta área, olha que bacana, pessoal, vou girando esta área, vou girando, assim como eu girei para formar o cilindro, eu estou girando esta área em torno do eixo X, olha lá, que legal, pessoal, até conseguir formar o meu sólido de revolução. Olha lá, formou um sólido pela rotação daquela área. Que legal, professor. Então quer dizer que eu posso fazer um sólido de revolução com qualquer área? Sim, qualquer área. Pego essa área, calculo a integral e giro esta área em torno de um determinado eixo, que no caso aqui foi o eixo X, mas poderia ser qualquer outro. Isso é um sólido de revolução. Esta ideia é importante. Por quê? Porque isto aqui vai nos permitir calcular este volume, esta ideia de como gerar um sólido de revolução. Vai nos permitir calcular o volume desse sólido. Vocês agora com esta ideia
que é o sólido de revolução, vai ser mais fácil de entender como calcular o volume de um sólido de revolução. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.